Bom, segundo ano, esse é o segundo vídeo, que é da correção das atividades, que é do dia 10 até o dia 14, tá? Mais uma vez eu peço a vocês que não deixem de fazer as correções de vocês. E aqueles que não me mandaram o vídeo, façam as correções, manda para que eu possa validar a sua presença, tá? E continue estudando, pessoal, porque no final desse mês de setembro já é as provas do terceiro bimestre. Beleza? E quando tiver lá mais ou menos pela metade do mês, dia 15, pelo dia 20, eu vou postar a lista de revisão. E aí vocês vão fazer essa lista, que é a avaliação que vai contar como ponto também, tá? Então vamos lá para o nosso segundo vídeo de revisão da parte de álgebra. Bom, pessoal, lembrando vocês que essa lista é a lista do dia 10, da semana, né? Que vai do dia 10 ao dia 14, a segunda semana do mês de agosto, referente ao terceiro bimestre. E aqui na primeira pergunta ele diz o seguinte para nós, ó: marque as alternativas que são funções exponenciais. Pessoal, para você marcar esses itens, você tem que entender primeiro o que é uma função exponencial. A função, para que seja uma função exponencial, pessoal, existe dois casos que você tem que dominar. Primeiro, o a tem que ser maior do que zero. O termo a, pessoal, é a base. E a função exponencial ela vai vir escrita para vocês nesse formato aqui, ó, a elevado a x. Ou ela pode ser representada por y igual a elevado a x. Porque tanto o if como o y é representação de função. O a é a base e a letra é o que é o expoente, tá? Então veja bem, esse a aqui, ó, para ser função exponencial, ele tem que ser maior que zero. Maior que zero significa que ele é o quê? Positivo. E ele tem que ser diferente de 1. Jamais ele tem que ser 1. Beleza? Então são os dois casos que você olhou para a base e falou, isso sim é uma função exponencial. O meu a tem que ser maior que zero e o meu a diferente de 1. Então vamos analisar cada um dos itens agora que nós temos aqui. Olha o primeiro item aqui, letra A. Letra A, você tem f de x é igual a 1 elevado a x. Isso aqui é uma função exponencial? Nunca. Por quê? Na tua teoria ele já fala o a tem que ser diferente de 1. E o a aqui é exatamente 1. Letra B, 15 elevado a x é uma função exponencial, porque o a ele é positivo, porque 15 é um número positivo, e ele é maior do que zero e diferente de 1. Beleza? Olha a letra B. A letra C, menos 10. Jamais isso aqui é uma função exponencial, porque ele é menor do que zero, ele é negativo. Olha a letra D é 1/8. 1/8 eleva uma função exponencial. Pode ser número decimal? Pode, tem que ser maior do que zero. E não pode ser diferente de 1. Então significa que isso aqui, ó, é uma função exponencial. Beleza? Olha o próximo aqui, ó. Menos 1 sobre 2. Isso aqui não é uma função exponencial, por causa exatamente desse negativo aqui, ó, porque ele é menor que zero. Olha o menos 2, também não é uma função exponencial, porque ele é negativo. Agora aqui eu tenho g é igual a 6 elevado a x mais 3. Isso aqui é uma função exponencial. Entendeu? Isso é uma função exponencial, porque o a ele é maior do que zero e diferente de 1. Olha o outro, também é uma função exponencial. Ele é maior do que zero e diferente de 1. E aqui, ó, jamais é uma função exponencial, porque a minha base tem que ser uma letra, tem que ser um número, e jamais pode ser uma letra. Então, os únicos itens que é função exponencial aqui é a letra B, a letra D, a letra G e a letra H. Então, vocês entenderam, e volto a dizer a vocês, só é função exponencial se não acontecer isso aqui, ó. O a tem que ser maior, só é função exponencial se acontecer isso aqui, ó. Tem que acontecer isso aqui. O a maior do que zero, porque ele é positivo, e o a diferente de 1. Vou arrancar o olho agora. Vamos para a questão 2. Meu câmera aqui, gente, tá quase dormindo. Você tá vendo o vídeo aí tremendo porque ele tá dormindo. Bom, na próxima vez eu tenho que pegar uma água gelada da geladeira para lavar a cara dele. Questão 2, pessoal. Construir o gráfico da função 3 elevado a x. Ó, isso aqui é uma função exponencial. Olha a base é 3 e ele é positivo. Ele é maior do que zero e diferente de 1. Obtendo o conjunto domínio, olha o conjunto domínio. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Pessoal, falou de conjunto domínio, todos esses números é valor de x. Todos eles são valores para x.
Domínio é o conjunto dominante, tá? Para isso eu fiz o cálculozinho aqui para vocês. Então a função foi dada e o conjunto também. E aí eu fiz o cálculo com cada um aqui, ó. O primeiro número é menos 2. 3 elevado a menos 2 é o mesmo que 1/3 expoente negativo, você inverte a base. A base aqui não era 3 sobre 1? Invertendo isso aqui, ficou 1/3 elevado a 2, que é o mesmo que 1/9. Aí eu dividi, deu aproximadamente 0,11. Só para eu saber quando eu construir o gráfico, aonde fica esse valor, tá? Próximo número que ele me deu lá foi menos 1. Então a mesma coisa, ó. 3 elevado a menos 1, inverte, vai dar 1/3. Eu dividi esse número, deu 0,33. Próximo número é 0. 3 elevado a 0, propriedade de potência. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Próximo número que ele me deu lá foi o número 1. Pessoal, esses números aqui foi dado no problema, tá? Tanto a equação, a função, como os números, para você substituir. 3 elevado a 1, propriedade de potência. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 3 elevado a 2 vai dar 3 vezes 3, 9. Aí agora eu vou formar meu par ordenado. Meu par ordenado aqui, qual foi o número que eu usei? Menos 2. Qual foi o resultado? 1/9. Então o primeiro é seu valor de x e o segundo é de y. Próximo, qual foi o número que eu usei para o cálculo? Menos 1. Qual foi o resultado? 1/3. O primeiro é x, o segundo é y. Sempre, par ordenado, sempre o primeiro é x, o segundo é y. Qual foi o número que eu usei para o cálculo? 0. Qual foi o resultado? 1. Então 0 e 1, x e y. Qual foi o número que eu usei para o cálculo? 1. Qual foi o resultado? 3. Então, x e y. Qual foi o número que eu usei para o cálculo? 2. Qual foi o resultado? 9. Agora eu vou construir o gráfico. Aí você sabe desenhar a cruz. O que está em pé é o eixo y, o que está deitado é o eixo x. Lembrando vocês, pessoal, que aonde ele se cruza, aqui vai dar origem. Daqui para frente tudo é positivo, daqui para trás tudo é negativo. Daqui para cima tudo é positivo e daqui para baixo é negativo. Aí vamos lá. Vejam vocês que é por isso que eu fiz meu par ordenado lá. O menos 2, está bem aqui o menos 2, está no x. E o 9 está no y. Então vai ser menos 2 e 1/9. Depois o outro, que nós temos menos 1 e 1/3. Próximo que nós temos 0 está no x e 1 está no y. Então, tá vendo aqui? Próximo que nós temos 1 está no x e o 3 está no y. 1 no x e 3 no y. Próximo que nós temos 2 no x e 9 no y. 2 no x e 9 no y. Então aqui você tem, aqui ó, você vai ter ó, o 2 com o 9, olha ele aqui, ó, o 9 está bem aqui. O próximo que nós temos, menos 2, né, pessoal? O menos 1 e 1/3, ó. Menos 1 está aqui e 1/3 está bem aqui. É por isso que eu fiz para vocês, então está bem aqui. O próximo, 0 e 1. 0 está no x, então significa que não tem ponto para ele. E 1 para y, está bem aqui. O 1 está no x, então ele aqui, ó, 1 está no x e o outro é o y, então ele está bem aqui. E o outro é 2 está no x, que está aqui, e o 9 está no y. Então ele está bem aqui, ó, 2 e o 9 no y. Aí você vai construir seu gráfico. Gente, é claro que meu gráfico está parecendo um caracol. Por quê? Porque eu não fiz as medidas direitinho para você colocar os pontos, entendeu? Quando você põe na calculadora direitinho, aí você vai ver que a pontuação vai dar retinho o seu gráfico. Porque se é uma função do primeiro grau, isso aqui tem que ser uma reta. Toda função do primeiro grau, seu gráfico é uma reta, tá? É porque eu não coloquei as medidas direitinho. Tem um maior, tem uns menor, a mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa, tá? Se você colocar as medidas direitinho, eu te garanto que vai. Papel para vocês fazerem. Usa sua régua, põe as medidas direitinho. Vamos dizer que você coloca 1 centímetro para cada um aqui, ó. 1 centímetro para cada um aqui, aqui também, e aí eu te garanto que vai dar certinho. Pessoal, o que importa aqui é a ideia. Vamos analisar o A. Olha o A, ele é o quê? Maior do que 0. E maior do que 1. Concorda comigo? O A é maior do que 1. Se ele é maior do que 1, então ele é uma função crescente. Pessoal, então ela é crescente. Sempre você lê o gráfico da esquerda para a direita. Então você vai ler aqui, ó, da esquerda para a direita. Pessoal, jamais nas funções, seja ela positiva, seja ela negativa, você vai encostar no eixo X. Ela pode chegar colado aqui no eixo X, ó, mas nunca ele se toca no eixo X.
O gráfico nunca toca no eixo x das funções exponenciais. Beleza? Vamos para o segundo exemplo. Determine o gráfico da função 1/3 com o domínio menos 1, 0, 1 e 2. Olha agora aqui a função, ó, é 1/3. Mesma coisa, então vamos lá. Então eu te dei a função, é 1/3 elevado a x, e os números é menos 1, 0, 1 e 2. O que é que você vai fazer aqui, pessoal? Você vai construir agora, fazer seu cálculo. Larga de preguiça. Então, pega o primeiro valor lá, menos 1. Então, vai ficar 1/3 elevado a menos 1. Inverte isso aqui, vai ficar 3 elevado a 1 é igual a 3. Então, menos 1 e 3. Próximo número é o 0. 1/3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, vai ser 0 e 1. O primeiro é o valor do x e o segundo é o valor do y. O valor do y é o resultado do cálculo. O valor do x é o número que você substitui para obter o resultado. 1/3 elevado a 1. Estou pegando lá do conjunto que foi dado no problema, tá? 1/3 elevado a 1 é 1/3. Então vai ser 1 para x e 1/3 para y. Aí o outro, 1/3 elevado a 2, que vai dar 1/9. 2 para x e 1/9 para y. Constrói o gráfico. Constrói os pontos agora. Todos os valores de x. Ah, professor, qual é o número que você vai colocar? Você olha no x qual é o maior número. Ó, menos 1, 0, 1 e 2. Então o seu gráfico vai ter que ter... Aí você vai colocar 2, ó. Então, positivo, né? Você pode botar 2 para cada lado. 2 para cá, 2 para cá. Eu não quis colocar 2 não, mas o 2 tá, menos 2 está bem aqui, ó. E o y não. Então você vai fazer o mesmo. Então vamos lá construir. Então vai ser, ó, o 0 tá aqui, aqui vai estar 1/9, aqui vai estar 1/3, aqui vai estar 1, e aqui vai estar 2, e aqui vai estar 3. Que foi os valores do y, ó. 3, 1, 1/3 e 1/9. Aí você vai pegar e construir o gráfico. Lindíssimo, ó. É só você ver o par. Menos 1 e 3. Depois o outro, 0 e 1. Depois o outro, 1 e 1/3. Tudo positivo. E o outro, 2 e 9. 2 e 1/9. Pronto. Aí agora você vai pôr e vai fazer o gráfico descer. Pessoal, mesma coisa. Ele nunca vai tocar o eixo x. Nunca toca. Ele pode descer encostadinho no eixo x, mas ele não toca e nem corta. Então, essa é uma função decrescente. Por que eu sei que ela é decrescente? Porque o a é menor que 1. Pessoal, se o a é maior que 1, ela é crescente. Veja que o a é 3. Ele não é maior que 1, crescente. Se o a é menor que 1, então ela é decrescente. Porque se você dividir, o a é 1/3 só. Se você dividir 1 sobre 3, isso aqui vai dar um número decimal. Que eu te garanto que vai dar um número bem... Não chega a 1 nunca, ó. Fazendo essa divisão vai dar 0,3333 e aí vai indo. Então, ó, 0,33. Então, ele é o quê? Menor do que 1. 0,33 é menor do que 1. E se ele é menor do que 1, ela é uma função decrescente. Sempre você lê da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Tá claro, pessoal? Até aí? Alguma dúvida? Pessoal, eu vou parar nesse vídeo aqui, vou fazer mais um vídeo com o restante das correções para que você dê uma respirada e continua. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.